Eu tenho uma palavra para a sua vida, mas eu não sei se você sabe, algumas pessoas me conhecem um pouco mais, outras um pouco menos, e de vez em quando eu vou compartilhando algumas coisas da minha vida, né? E quando eu era pequeno no sentido de adolescente jovem, né? Quando eu tinha ali a minha juventude, eu sonhava muito em ter uma banda de reggae. Né? Era o meu sonho. Bob Marley era uma inspiração para mim, né? Coisas assim, dessa parte do reggae era uma inspiração para mim. E eu fui muito profundo nisso, me envolvi muito com isso, né? E acabou que eu percebi, olhando para essa trajetória e para os sonhos que eu tinha lá atrás, que os sonhos que eu tinha não eram os sonhos que Deus tinha. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Talvez eu não estaria mais vivo se eu fosse viver os meus sonhos. Fala para a pessoa do seu lado, cuidado com os sonhos que são seus. Muitas vezes, uma proposta boa pode te tirar de um propósito eterno. E eu percebi durante essa trajetória, desde que eu entreguei minha vida para Jesus, alguns anos atrás, que a última palavra sempre vem dele. E eu quero falar disso hoje. Diga comigo, Deus tem a última palavra. Sabe, esse é o tema da nossa mensagem. A última palavra vem de Deus. Abra sua Bíblia lá em Provérbios, livro de sabedoria. Provérbios 16, 9. Abre lá comigo sua Bíblia. E se você não tem uma Bíblia, pelo amor do meu Deus, arrume uma Bíblia, baixe uma Bíblia, leia a Bíblia, medite na Bíblia, coma a Bíblia, viva a Bíblia, pratique a Bíblia. Amém? Esse é o nosso manual de vida. Provérbios 16, 9. Abre aí. No coração, o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que determina os seus passos. Repete comigo, a última palavra vem de Deus. Amém? E isso serve para nós encararmos a vida, preste atenção nisso, crendo que Ele não mente, Ele não falha, e tudo que Ele nos prometeu vai se cumprir. E quando eu falo daquilo que Deus nos prometeu, eu não estou só falando das experiências que nós temos individualmente com Ele, quando nós encontramos a presença manifesta do Senhor. Eu falo até da própria palavra. Então, a Bíblia, além de ser um manual de vida, ela também é um catálogo de promessas que Deus quer realizar na nossa vida. Então a gente tem que comer da palavra de Deus, porque ali está tudo que Ele deseja para nós. Agora vai lá para 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Lá no Antigo Testamento mesmo, corre lá, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 7. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu, e o senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa, perguntou Eliseu a ela. E ela respondeu, não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite. Então Eliseu disse, tome emprestadas muitas vasilhas dos teus amigos e vizinhos, quantas você conseguir. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando elas estiverem cheias. A viúva então seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam as vasilhas e elas as enchiam. Logo, todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu eles, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse, agora venda o azeite e pague as suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Amém? Tudo aqui estava perdido. A gente encontra uma mãe desesperada, porque ela estava com uma dívida que ela não poderia pagar, e o preço dessa dívida era que os credores viessem até ela e levassem seus filhos. Eu não consigo nem pensar nesse tipo de situação. Já pensou? Os credores estão batendo na sua porta, Rafael, e o pagamento é a vida do Benjamim e da Maria. É uma situação difícil, não é?
É uma situação complicada, é uma situação que realmente ela não poderia dar conta. Mas Deus mudou completamente a história dessa família. E eu creio que Deus, Ele pode fazer uma reviravolta na minha e na sua história, quando nós estamos atentos àquilo que nós vamos aprender nessa manhã. Você crê nisso? Sabe, isso me encoraja a acreditar, porque aos nossos olhos, muitas vezes, as coisas parecem estar perdidas. Quantos aqui já se encontraram diante de um mar e você falou assim, já era. Tudo perdido. Não tem como eu sair desse ponto. Todas as minhas alternativas se foram. Todas as tentativas aconteceram. Eu dei o meu melhor. Não é que eu não tinha garra, não é que eu não tinha vontade de vencer, não é que eu não tinha vontade de avançar, mas diante desse mar, daqui para frente, eu não posso seguir. Quantos aqui já viveram isso? Quantos aqui às vezes estão vivendo isso? E quantos aqui ainda vão passar por isso? É o comum da nossa vida. E eu acho que é um comum para que o sobrenatural de Deus alcance cada um de nós. Muitas das vezes essa crise, muitas das vezes essa situação, muitas das vezes esse mar que está à nossa frente, fechadinho, e a gente precisa avançar, porque se a gente não avançar, o que está vindo atrás de nós é a própria morte. Deus entra em cena. Diga, Deus tem a última palavra. Sabe, Deus, Ele fez um milagre aqui acontecer, e Ele sempre faz um milagre acontecer na nossa vida. Ele sempre sabe o momento certo de entrar em cena. Sabe por quê? Porque Ele tem a última palavra. Essa aqui era uma mulher que a gente não sabe nem o nome dela, mas muitas das vezes a gente não precisa entender, a gente não precisa conhecer, a gente não precisa explicar como Deus vai fazer e como Ele faz. Nós só precisamos viver. Quantos estão dispostos a viver o que Deus tem? Sabe, uma das coisas que eu tenho aprendido nesses anos, igreja querida, amada do Senhor, é que eu tenho cada vez mais buscado aprender a viver debaixo do favor, da graça, da bondade, da segurança de Deus. E se tem uma coisa que eu acho que é totalmente segura, é você estar nesse lugar. Diga, debaixo da sombra do Onipotente. Amém? Então, se Deus Ele fez aqui, e se Ele já fez, pode ter certeza que você só não passou por crises, você passou por muitas vezes Deus entrar em cena. Se Ele já fez tantas vezes na nossa vida, você crê que Ele pode fazer novamente? Sabe, eu vim aqui nessa manhã para falar com pessoas que já foram quebradas. Eu vim aqui nessa manhã para falar para pessoas que estão quebradas. O Espírito Santo me conduziu nessa semana para falar para pessoas que precisam receber daquilo que eles não podem fazer com as suas próprias forças, intelecto, sabedoria. O Espírito Santo me trouxe aqui para te encorajar e te dizer, Deus tem a última palavra. Deus tem a última palavra. Eu não sei se você pegou isso daqui. Deus tem a última palavra. Você tem que entender isso. Nós vamos aprender com essa história, aplicar se nós quisermos. Eu trouxe o que Deus tem. Você come e você pratica se você quiser. Diga, a responsabilidade compartilhada no que Deus está fazendo aqui. Diga, eu aprendo e eu pratico. E Deus consegue fazer o que Ele precisa fazer. Sabe? Então eu vim aplicar isso, eu vim trazer isso, aquilo que foi sendo gerado em mim, aquilo que eu pratico e posso praticar diante de tantas situações que a gente olha e a gente fala assim, o mar está fechado, se Deus não apareceu, eu estou perdido. Só que Ele tem a última palavra e o mar sempre se abre. Deus sempre determina os propósitos e os sonhos que Ele desenhou a respeito de nós. Só que quando o mar está fechado, se a gente não tiver sabedoria, se a gente não tiver uma adoração verdadeira, se a gente não tiver uma fidelidade através de uma fé que realmente não está no mar fechado, mas está em Deus, a gente acaba pulando antes da hora, a gente não espera o mar abrir. A gente se afoga, ou então a gente olha para trás quando Deus está pedindo para você olhar para frente, porque Deus nunca está olhando para o teu passado. A palavra de Deus nos ensina que se você se arrepende, você pede perdão pelos teus pecados, pelo teu passado, Ele joga no mar do esquecimento. Deus está olhando para aquilo que Ele está construindo em você, apontando você para o seu futuro. Então, essa história ela consegue trazer de uma maneira prática, e o primeiro ponto prático, anote isso, é: escute as pessoas certas. Escute as pessoas certas e acesse a revelação de Deus. Diga, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
O problema de muitas pessoas que não acessam revelação de Deus é porque elas colocam o ouvido dela para vozes que ela não deveria colocar. E nem sempre, entenda isso, a fé vai ser gerada no seu coração através de você lendo a Bíblia. Leia a Bíblia, se possível leia em voz alta, escute aos cultos, venha aos domingos, participe do GC. Mas muitas vezes em uma conversa com alguém que está cheio do Espírito Santo, a fé correta é gerada no seu coração e você acessa uma revelação que você tentou acessar por durante anos e anos da sua vida. Acontece comigo, não é possível que não pode acontecer com vocês. Eu vou ensinar hoje isso no Ruiz e eu vou falar sobre um ponto de liderança importante, que é estar nas mesas corretas, mesas que te confrontam, mesas que te corrigem, mesas que te levam para dentro do propósito que Deus tem para você. Então, se você dá ouvidos, e hoje é muito fácil você dar ouvidos para outras coisas. Se você dá ouvidos, eu não estou falando que é para você ser um robô e não viver, dá ouvidos para tudo que você vê, para tudo que você escuta, para até às vezes irmão dentro da própria igreja que nem nasceu de novo. Você acaba deixando de acessar revelações que Deus tinha para te tirar da onde você está. Se você está quebrado, preste atenção. Se você precisa acessar novas revelações, preste atenção. Se você precisa sair, como essa mulher precisava sair da situação que ela estava, o credor batendo na porta, vou levar os seus filhos. Preste atenção, porque Deus quer falar com você. Deus quer te dar passos práticos. Diga comigo, o que não é prático, não é espiritual. 2 Reis 4:1 disse: certo dia a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Diga, ela foi procurar a pessoa certa. Ela estava com uma dívida. O credor queria levar os filhos dela para pagar essa dívida. Já pensou se ela escuta a pessoa errada? Vende a casa e levanta um dinheiro. É uma solução boa, não é? Vai pagar a dívida. Mas não é a solução que Deus tinha. Faz um empréstimo. Assim você consegue pagar a dívida. Você consegue sair dessa situação. Mas não é aquilo que Deus tinha. E muitas das vezes eu e você deixamos de viver algumas coisas porque os nossos ouvidos estão sendo um lugar de semeadura para pessoas que não carregam revelação de Deus. Ninguém está falando para você ser um robô, pelo contrário, continue se misturando, vá para mesmo o público que precisa de você, seja a luz aonde você estiver, mas você é o único responsável, a única responsável para dizer quem influencia a sua vida. Não venha me dizer, como às vezes eu escuto das crianças, mas eles fizeram isso, mas meus amigos fizeram isso, mas eles também agiram assim com a professora. Eu falo para eles não são a voz de Deus na sua vida. Você errou, você pecou. Escute quem você vai escutar. Escolha quem você vai escutar. E escolha as pessoas certas para falar na sua vida. Porque voz vai ter um monte. Diga, até papagaio fala. Ela foi até Eliseu. Meu marido que o servia morreu e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaçava levar os meus filhos como escravos. O que eu posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. E ele perguntou, diga-me o que você tem em casa. E ela falou, eu não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite. Igreja, deixa eu te falar uma coisa. A revelação de Deus, ela não nasce de um lugar que você tenha o suficiente para ela nascer. Ela enxergou o que ela tinha como nada, mas quem tinha a presença de Deus enxergou aquilo como a saída daquilo que Deus realmente queria fazer na vida dela. Repete comigo, quando eu escuto as pessoas certas, eu acesso revelação. A gente precisa aprender isso como igreja. A gente precisa aprender isso como pessoas. A gente precisa ensinar isso aos nossos filhos, às próximas gerações. Por quê? Porque as vozes não vão se calar. As mesas não vão mudar, as pessoas não vão ser transformadas a não ser que o Espírito Santo as transforme. Então a gente tem que ter uma mordomia da nossa vida a ponto de dizer, eu sento com o William, mas mesmo ele sendo um safado, um ser vergonha, que eu amo, não que ele seja, tá bom? Que eu amo, a voz dele não tem poder para influenciar as minhas atitudes. E muitas das vezes a gente não consegue nem discernir se a voz está influenciando ou não. A gente vai diminuindo,
A gente vai achando problema. Igreja, sou pastor de igreja, gente. As fofocas aparecem, aí as mesas geram divisão, e aí quando você vai ver, você vai olhar para aquela pessoa que só está envolvida com aquilo, eu não estou falando de vocês não, tá bom? Eu estou falando para vocês tomarem cuidado. Você vai olhar para aquelas pessoas, elas só retrocederam no reino. Elas não avançaram. Então o que está acontecendo? Qual é a voz que tem determinado aquilo que ela vai poder viver? É a voz de Deus? Eu falei, estava brincando com a pessoa ali fora, as crianças falam assim no brigadeiro. Elas falam assim, ó, fecha os olhos, o brigadeiro é R$3,50, mas peça para o Espírito Santo o valor que ele quer que você pague no brigadeiro. Porque a gente precisa aprender a ouvir a Deus. Concorda comigo? Um crente que não ouve a Deus está perdido. Ele ouve qualquer outra coisa, menos a Deus. E aí teve uma pessoa que brincou assim, falou, Deus falou comigo 50 centavos. Eu brinquei, isso não é voz de Deus não. Isso é voz do cão. Toma cuidado que você está ouvindo. É verdade ou não é? É verdade ou não é, gente? Você acha mesmo que Deus ia chegar e falar para uma pessoa, semear, menos do valor que é o brigadeiro, pensando no que ele quer fazer nesse acampamento? Irmãos, eu estou orando por um batismo fresco sobre essas crianças. Eu estou orando por um poder que venha dos céus e crianças voltarão desse acampamento, adolescentes voltarão desse acampamento, cheios do poder do Espírito Santo. Eu estou me colocando nesse lugar, comprando uma visão que Deus não compartilhou comigo, mas compartilhou com uma pessoa que é voz da minha vida, que é a pastora Nath, uma pessoa que me faz acessar a revelação de Deus, comprando essa visão e crendo. Estou jejuando por isso, estou me entregando por isso, estou me consagrando. Mas pastor, é em outubro, eu estou construindo agora. Quem tem os ouvidos corretos para a revelação que Deus quer gerar, não fica esperando chegar na última semana. Eu estou construindo agora, eu estou declarando agora, eu estou buscando conhecimento agora, eu estou estudando agora, eu estou até achando que Deus quer que eu ministre essa parte do Espírito Santo. Quantos estão comigo até aqui? Sacode a pessoa do seu lado e fala, aprende. Sabe, eu quero que você imagine a cena. Uma mulher acabou de perder o marido. Além da dor do luto, agora ela está recebendo uma notícia devastadora. A situação só está piorando. Quantos já viveram isso? Parece que só vai piorando. Os credores estão na porta. Eles não vieram buscar os móveis. Não, já seria muito ruim se eles viessem buscar a casa. Mas eles vieram buscar os próprios filhos. E naquela época, uma dívida, se ela não era paga, os filhos podiam ser levados para trabalhar até que aquela dívida fosse quitada. É o contexto do momento, é o contexto da história. E imagine o coração dessa mãe. Ela já tinha perdido o marido. E teoricamente, pelo que a gente está vendo aqui, ele era o sustento da casa. Ele era o provedor da casa. Ele era esse alicerce forte. Só que agora ela estava prestes a perder os filhos. Ela estava vivendo uma crise que parecia não ter solução. Diga assim, muitas crises parecem não ter solução. Mas Deus tem a última palavra. Deus sempre tem a última palavra. Sabe, ela não procurou qualquer pessoa. Ela procurou alguém que pudesse ouvir a Deus para trazer a revelação para ela. E isso mudou tudo. Em vez de ficar procurando, eu não estou falando que você não pode assistir, tá bom? Não estou falando que você não pode ver, não é isso. Em vez de ficar procurando pastor famoso na internet, vai ouvir o seu líder de GC. Vai ouvir quem ora por você. Vai ouvir quem realmente anda com você. Quem realmente constrói com você. Quem olha para você no GC e já sabe assim, ó, tá 10% convertido, tá 15%, porque a gente sabe. Vai ouvir quem realmente Deus colocou na sua vida para ter graça e unção, para te levar à revelação que pode quebrar uma crise. Posso ouvir um amém? Entenda isso é princípio. Deus não trabalha sem princípios. Sabe, ela procurou o homem de Deus que estava mais próximo dela e que ela conhecia. Afinal, o marido dela servia ao profeta Eliseu. Quando nós escutamos as pessoas certas, nós acessamos as revelações que Deus tem. Sabe, existem momentos da nossa vida que, diga comigo, dinheiro não resolve, experiência não resolve, influência não resolve, só a direção de Deus pode resolver. Agora eu não estou falando que você não possa ter a direção de Deus sem escutar alguém, mas muitas das vezes sua mente e seu coração fica confuso em você discernir o que Deus está falando pelas vozes que você escuta aí fora.
Afinal de contas, o Senhor Jesus, ele rasgou o véu e todos nós, pelo sangue de Cristo, temos acesso ao Senhor, temos acesso ao Pai. Eu tenho ensinado para os meus filhos, esse é o momento de você lutar pela presença de Deus. E aí ele se distrai com uma menininha, com uma conversa, com o cansaço, com a preguiça durante o louvor. Eu tenho falado, entenda uma coisa, foque, lute pela presença de Deus. E naturalmente, você vai acessar romperes e experiências de encontros com Deus. Ele pediu para eu pegar ele no colo hoje, eu peguei ele no colo, eu falei, filho, agora você está bem pesadinho, eu vou te pôr no canto, porque agora eu vou lutar pela presença de Jesus. E todas as vezes que nós lutamos pela presença de Jesus, nós encontramos, porque aquele que bate, a porta abre, aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha. Mas como está meu posicionamento? E muitas das vezes o meu posicionamento está todo torto e a gente não sabe por que está todo torto, porque a gente está com confusão na nossa mente, no nosso coração, para discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. E aí o que acontece quando a gente está em crise? A gente busca o quê? Solução. Agora, quando você busca uma solução, que é uma solução que não está vindo do próprio Senhor, o que acontece? A gente quebra a cara. Porque a solução que nasceu no nosso coração se tornou um problema maior. E a gente vai tentando, mas deixa eu te falar uma coisa, falar para a pessoa do seu lado, Deus tem a última palavra, amém? Foi isso que ela viveu ouvindo Eliseu. Ela sabia que existia uma palavra de Deus para aquela situação. A maior necessidade dela, preste atenção nisso, não era um milagre, era uma revelação, uma clareza. Ela precisava dos próximos passos, e ninguém faz aquilo que Eliseu mandou ela fazer pensando naturalmente. Vamos pensar comigo, o William chega em mim e fala assim, pastor, tá feio o negócio, mano. Estão batendo na minha porta, querem levar querem levar o Enzo e a Lívia. Aí eu falo, vamos escutar Deus, mano, vamos escutar Deus, vamos pensar. Se eu dou uma resposta de bate-pronto para o William, o que eu falo? Vamos tentar fazer alguma coisa para levantar recurso. Vamos vender, você não tem como vender alguma coisa? Você não tem um carro para vender? Então a gente quer a solução, mas nem sempre a solução é a que Deus tem. Então a gente precisa da revelação para dar o passo correto. Porque a solução não pode ser um problema maior na minha vida, faz sentido? É assim que funciona com crédito, não é? Você soluciona uma dívida com crédito, e quando você vai perceber a partir da 5ª parcela, caraca, mano, o que eu arrumei? É ou não é? Mas você solucionou ou não solucionou? Eu sei como é, já peguei crédito, eu sei como que é. Solucionou. Só que quando você vai ver, você se enrolou muito mais. Então nem sempre a solução que nós temos é a solução que Deus tem. E por isso nós precisamos do quê? Diga comigo, ouvir para onde Deus está direcionando. E por isso, até que eu esqueci de falar, igreja amada do Senhor, como pastor eu sei o que a igreja mais precisa. Eu estou falando da igreja Filhos de Sião agora. Comprem esse livro e entrem por Fé em Movimento. Não queira que a situação financeira de vocês mudem sem antes você fazer com que essa situação mude. Se chama O Seu Dinheiro. Nós estamos prestes a começar, estamos terminando. Dá um glória a Deus e aplauda o Senhor. Estamos terminando um livro agora. E vamos começar outro. E muitas das vezes, por que minha vida não muda? Porque Deus está fazendo e você não está pegando o que Ele está fazendo. Bronquinha do pai, mas já vai melhorar, tá bom? Eu amo vocês. Né, doutor? Quer que muda? Fica dando volta, não dá. Vai mudar como? Gente, eu tenho 41 anos e eu também quero que coisas mudem na minha vida. E até hoje eu estou falando, eu preciso mudar meu posicionamento com algumas coisas. Eu preciso mudar meu posicionamento com aquilo que eu quero que mude, porque Deus não é meu empregado. Posso ouvir um amém? Ele é um pai bom que tem um filho que ele ama, e quanto mais ele confiar nesse filho, mais esse filho terá das mãos dele. Deus pode confiar em você. O que Deus já pôs na nossa mão, o que Deus tem colocado na nossa mão. Às vezes a gente olha assim, cara, eu tenho visões incríveis, malucas até, e eu creio que é por isso que não vem de mim. Às vezes a gente olha assim, Deus há pouco tempo falou assim, levanta uma oração por 12 novas igrejas. Primeira vez que eu estou compartilhando isso. Estou orando sobre isso. Aí eu olho para nós aqui, se a gente fosse pensar, isso é comum para nós? Para você vir em mutirão semana que vem já é uma luta com a sua carne? Imagine plantar 12 igrejas. Mas todas as vezes que a visão vem de Deus, eu não posso fazer, eu não posso pagar, eu não posso comprar. Posso ouvir um amém?
Eu tenho que me posicionar nisso. Se Deus quer, pensa comigo, Rony, que eu plante 12 igrejas. Você estava aqui comigo ontem. Você viu o trabalho que é para fazer um negocinho. Imagine fazer isso vezes 12. Eu tenho que me posicionar. Eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu tenho que estar mais disposto. Eu tenho que ter energia para aquilo que Deus está fazendo. E isso não vai vir dos amigos que querem me levar toda hora para o McDonald's. Pastor, você não gosta de McDonald's? Prefiro outros lanches, mas como? Mas eu tenho que tomar cuidado, por quê? Porque se eu não me posiciono, eu não estou pronto para ouvir e viver a revelação que Deus tem. Aí o que acontece? Estou cansado, tá meu pão de açúcar que você come. Ai, mas também esse carboidrato, além do que você precisa, ele se transforma em açúcar no seu corpo. E você não tem coragem nem de levantar da cama e dizer, obrigado Deus por mais um dia, porque hoje vai ser o dia da minha vitória naquela empresa. Faz sentido? Posicionamento. Então ela buscou um posicionamento através de alguém que tinha revelação. Sacode o Rafa aí, você sacode quem está do seu lado. Escute quem tem revelação. O que eu mais quero como pastor de uma igreja é ver as pessoas crescerem. Por isso que chega um endemoniado aí, eu já falo para ele, eu acredito em você. Eu acredito, irmão. E pode vir fazer o que você vai fazer. Olha, tá aqui o William, que não deixa a gente mentir. Só que você não vai ter os próximos níveis se você não se posicionar. Pode qualquer um acreditar em você, se nem você acredita, como as coisas podem acontecer? Feche seus olhos e fala assim, eu preciso buscar a confiança de um pai que tem sempre mais. E agora com seus olhos fechados ainda escute, Deus pode confiar mais a partir daquilo que você está fazendo com o que Ele já colocou na sua mão hoje. Então o segundo ponto é, a fé é vivida através da obediência. Sacode essa pessoa do seu lado aí e fala assim, não, sem obediência não tem como, irmão. Vamos olhar para a história da mulher. Lá em 2 Reis 4:3, então Eliseu disse, tome emprestada muitas vasilhas dos seus amigos e vizinhos, quantas você conseguir. Agora, não só ouvindo, se coloca no lugar dela. Meu irmão, estão querendo levar meus filhos. Você quer que eu pegue vasilha vazia? Pais que estão aqui, da situação, não precisa levantar a mão. Eu me coloco no lugar. Da situação que vocês estão hoje, que nós estamos hoje, faz sentido pagar por um acampamento? Porque muitas das vezes a gente não consegue enxergar além daquilo que nós já temos. Entendam isso. Deus, Ele pode muito mais. E Ele supre quando nós estamos atentos ao que Ele está fazendo. Então preste atenção. Depois ela entrou em casa com seus filhos, fechou a porta e ela começou a derramar as vasilhas e o azeite começou a fluir. Diga fluir. Eu declaro um fluir de Deus na sua vida, amém? Em nome de Jesus, em todas as áreas, amém? Pessoas quebradas aqui, que o Senhor restaure. Pessoas que estão precisando de saída financeira, que o Senhor dê estratégia. Pessoas que estão precisando de recursos, que o Senhor libere os recursos. Pessoas que estão precisando de um posicionamento, que o Senhor te dê posicionamento, te dê garra, te dê a mentalidade do lugar que Ele quer te levar, amém? Assim como essa mulher quebrada recebeu. Nós podemos olhar a história dela e falar assim, ela estava mais quebrada do que eu, mas ela mudou a mentalidade dela de acordo com a revelação que ela tinha e ela acessou um nível que não foi qualquer nível. Nós vamos ver isso no final. Ela não só pagou, mas tudo aquilo que aconteceu serviu para ela cuidar dos filhos. Depois, no futuro, Deus pode fazer muito mais do que a gente pensa ou imagina. Pode. A viúva seguiu as instruções de Eliseu, seus filhos traziam vasilhas e elas as enchiam. Agora, o que está acontecendo aqui? Nós estamos chegando em um momento em que a fé deixa de ser um discurso e passa a ser uma atitude. Vocês acreditam que Deus colocou um sonho dentro de vocês? Sei lá, com a família, com os negócios, com a sua profissão. Se você acredita, o quanto você tem lutado por isso, porque fé não é por aquilo que você fala, é por aquilo que você se coloca à disposição. Quando Deus coloca no coração de Davi
que ele poderia ser o guerreiro, o rei, aquele que tinha unção para vencer, ele não ficou só, eu acredito que Deus pode resolver os meus problemas. Ele foi lá e ele se colocou exposto diante de um gigante. E quando ele se colocou nesse lugar, Deus entrou em cena. Atitude, obediência, é aquilo que é produzido a partir das suas crenças. E eu não estou falando de você, eu já levantei a mão para Jesus, e entreguei a vida para Jesus um dia, eu sou salvo, eu vou morar no céu. Não é isso, cara. A sua atitude no dia a dia representa isso que você está falando, e Deus quer fazer isso. Por quê? Porque Deus quer que você entenda que quando você coloca obediência em atitudes a partir do que você crê, as coisas acontecem. E muitas das vezes não vão ser coisas que são tão simples e tão comuns a nós. Então ninguém aqui é obrigado a explicar a Deus. Você é obrigado a viver o que Deus tem, amém? Como dizia aquela canção, ninguém explica a Deus, né? Não vou cantar não. Depois de ouvir a direção do profeta, Eliseu diz algo que humanamente falando não fazia sentido. Tome emprestada muitas vasilhas dos seus amigos, vizinhos, quantas você conseguir. Eu fico imaginando aquela mulher endividada. Os credores estão batendo na porta, ela corre, o risco de perder os filhos, e o homem de Deus, aquele que era a alternativa, diz: vá pedir vasilhas. Não era dinheiro, não era comida, não era um empréstimo, era vasilhas. Se nós estivéssemos no lugar dela, eu preciso pagar uma dívida. Como? Algumas vasilhas vão resolver isso. Como? Algumas vasilhas vão me tirar desse problema. Só que aqui está o segundo ponto prático de revelação que eu consigo enxergar em viver essa verdade, onde Deus é quem dá a última palavra. A minha fé em obedecer a Deus é maior do que a minha fé que eu coloco nas circunstâncias que eu estou vivendo. Então, quando eu tenho uma inspiração de Deus, quando eu tenho um homem ou uma mulher de Deus que fala na minha vida e gera uma fé em mim, eu olho para a minha situação, eu olho para a minha circunstância, eu olho para a minha realidade e eu falo, não, isso não é para mim. Por quê? Porque a minha mentalidade ainda não foi transformada pelo poder do Espírito Santo. E se dentro da sua mente você é limitado, o Espírito Santo não colocou a grandeza dele ainda, não me venha dizer que você tem a mente de Cristo. E a palavra nos ensina que nós temos que buscar a mente de quem? Do tio Will? Do Rob? Não, de Cristo. Então a gente tem que entender que quando eu coloco a minha obediência naquilo que realmente Deus me falou, naquilo que realmente não faz sentido, naquilo que realmente não está claro, naquilo que realmente não vai trazer solução aos meus olhos de uma maneira imediata, mas eu coloco o pé, Deus coloca o chão. E a sua obediência consegue produzir o que a sua fé gera dentro de você. Ninguém te chamou para você ficar acreditando no coração. As pessoas estão esperando pelos filhos de Deus e só vão ser alcançadas quando aquilo que você crê, você manifestar, porque a palavra de Deus diz, eles aguardam pela manifestação dos filhos de Deus. E não tem como você, Deus, manifestei a minha fé chorando hoje com o meu coração. Seja quebrantado. Deus não resiste um coração quebrantado, uma pessoa quebrantada. Mas entenda que aquilo que você crê aqui dentro, aquilo que você crê aqui, é aquilo que você produz nos seus dias. Então acredite, sacode a pessoa do seu lado e fala, Deus te chamou. Através de você, a luz dele vai ser espalhada. As trevas vão partir em retirada. Irmão, é uma mentalidade que o Espírito Santo produz. Agora, quando você olha para você, se está de frente de um demonião, tá lá, rosnando, você já vê que está rosnando, já chegou para o pré-culto rosnando, mas não é crente? É crente, é. Você não pode ser, presta atenção nisso, você não pode ser possesso pelo demônio, mas não quer dizer que você não pode estar sobre o agir dos demônios. Porque quem nasceu de novo não tem como um demônio entrar em você e fazer o que ele quer, porque aqui é lugar de habitação de Jesus Cristo. Posso ouvir amém? E aonde a luz está, as trevas não têm espaço. Então, irmão, você já começa a orar, você fala assim, esse demônio é maior que eu, Senhor, mas o Senhor me deu autoridade. Vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando.
Já começa a declarar e começa a falar em línguas e começa a profetizar e começa... Irmão, quando eu olho para as situações que o Senhor coloca a minha vida e muitas das pessoas que estão aqui, eu falo, uau, é muito maior do que nós, é ou não é? Mas quando Deus realmente fala ao nosso coração e a gente obedece, mesmo sendo maior que nós, nos tira do nosso conforto, nos expõe, mostra as imperfeições que existem em nós, porque ninguém é perfeito, o que acontece? A gente diminui, o orgulho cai por terra e o nome de Jesus Cristo é glorificado, porque a glória pertence a Ele. Quando você obedece, você vive a glória. Quando você obedece, a sua fé tem frutos. Quando você obedece, mesmo que seja desconfortável, mesmo que não faça sentido, estão querendo levar meus filhos, eu estou endividada e o Senhor me pede para eu colocar vasilhas aqui, e pior do que isso, eu não queria nem aparecer na vizinhança, todo mundo está sabendo da notícia, você quer que eu bata de porta em porta? Como eles vão me confiar vasilhas se eu já estou devendo o tanto que eu estou devendo? Não faz sentido algum, mas ela obedece o que o profeta de Deus falou na vida dela. E o que acontece? Diga, o milagre acontece. Tem muita gente esperando que o milagre venha por osmose, tá? Não é porque você tem uma necessidade que Deus precisa se movimentar ao seu favor. Agora, quando você provoca os céus, provoca o coração de Deus, provoca com atitudes, coisas que talvez você apenas esperando não aconteceriam, mas acontecerá. Ninguém está te prometendo um conto de fadas. Eu não estou falando que você provocar vai fazer acontecer, mas uma coisa eu tenho certo, pelo menos você muda. Se a situação não mudar, você mudou. Dentro de você mudou alguma coisa. Dentro de você cresceu ainda mais uma fé. Dentro de você cresceu ainda mais uma esperança. E dentro de você, mesmo a situação não ter mudado, você fala, eu sou capaz de ver suficiência em Jesus e na presença dele, mesmo com qualquer tribulação. Deus não precisa mudar as coisas, Deus precisa mudar eu e você. Para quê, pastor? Para que aquilo que ele sonhou desde o começo se torne realidade. Imagem, semelhança, na presença, no prazer, em tudo que é bom, na abundância do paraíso que ele construiu e o pecado removeu de nós e continua removendo todas as vezes que a nossa fé não é uma fé que gera obediência. Eu creio, mas é muito difícil, é muito apertado, é muito dificultoso, eu não tenho tempo, eu não tenho habilidade, meu Deus, eu estou com tanta coisa na cabeça. Quem não está, irmão? Nós estamos sendo pressionados a todo tempo. Nós estamos em uma metrópole que não para. Deus é especialista, igreja. De verdade, Ele é especialista. Ele é especialista em encher o que está vazio. Ele é especialista em restaurar o que está quebrado. Ele é o especialista em dar a última palavra. Lá em 2 Reis 4:5, quando nós lemos que a viúva seguiu as instruções de Eliseu, seus filhos traziam as vasilhas e elas as enchiam. Logo todas estavam cheias até a borda. Olha só o que está acontecendo, irmão. É o sobrenatural de Deus. Eu escuto, acesso à revelação, obedeço e começo a praticar. Eu tinha um pouquinho de azeite. Se você for estudar, azeite tinha um preço, azeite tinha um valor. Azeite não era qualquer coisa. Hoje em dia também não, né? Azeite de café tá virando ouro. Acho que eu vou trazer meu pote de café para ver se Deus começa a derrubar mais café. Porque eu vou te falar, cada vez que eu vou comprar um café, eu falo assim, o que está acontecendo, Senhor? É o inimigo se levantando, né? Tomara que não suba o ovo. Aí eu tô perdido. Irmão, se subir o ovo, aí lascou. Porque eu vivo de ovo e café, ovo e café, ovo e café. Logo, não que eu não como outras coisas, tá, gente? É que tá muito difícil fazer churrasco toda semana, né? E não tem nada melhor que um ovinho, fala a verdade. Logo todas estavam cheias até a borda. Diga, Deus enche tudo. Precisa estar vazio para que Ele encha, precisa estar quebrado para que Ele restaure, igreja. Essa é a realidade. Traga mais vasilha, e disse ela a um dos dois filhos, traga mais, acabaram. Então eles responderam, não tem mais. E o azeite parou de correr. Diga assim, enquanto eu for suficiente e não tiver espaço para que Deus seja Deus, não vai ter azeite. Não tem como. Eu já consigo, eu sou bom, eu faço.
Eu fico só olhando, eu fico imaginando meu filho, às vezes eu falo, nossa, eu não queria que ele aprendesse assim. Eu fico só aqui, comendo a pipoca. E vendo ele bater cabeça. Aí ele volta e fala, o que é que o papai falou? Porque muitas das vezes a gente quer, e eu falo pra ele, você quer aprender errado. Só que você vai aprender. Concorda? Na dor ou no amor? Faz sentido? E o que Deus está falando para nós é: pare com esse orgulho e deixa eu encher o que está vazio, deixa eu restaurar o que está quebrado. Nós chegamos a um momento que é o momento mais esperado dessa história. Aquela pequena botija que ela tinha, ela começa a derramar o azeite. Aí vem, irmão, começa a imaginar isso comigo: uma vasilha, 2 vasilhas, 3 vasilhas. Eu quero colocar fé no coração do Flechas, principalmente do Flechas, que já está mais maduro para isso, mas eu quero colocar fé no coração deles, que eles vejam a cada semana o valor do acampamento aumentando. Quando chegar no acampamento, eles vão falar: uau, Deus fez. Sabe por quê? Porque é a nossa responsabilidade contar para a próxima geração os feitos grandiosos do nosso Senhor. Mas aí eu vou ficar orando lá em casa? Não, ficar antes de dormir, deitadinho no conforto, vou orar. Não, vou orar pelo acampamento. Bom, Deus vai falar: você é um preguiçoso safado, cara. Você quer que aconteça, mas você não levanta do lugar. Você não faz acontecer. Ei, entenda uma coisa, diga comigo: ministério é trabalho. Então encare o seu trabalho lá fora como o seu ministério. Não faça de qualquer maneira, não se posicione de qualquer maneira, não seja qualquer um. Excelência é um princípio do reino de Deus. Às vezes, né, você vai... Eu estava falando para as crianças ali hoje, eles estavam atendendo, aí eles estão com essa mania agora, se você pegar, eles saem falando tudo igual, né? A mesma fala. Aí uma pessoa comprou 10 brigadeiros. Aí eles começaram: eita, poxa! Aí eu falei: deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês pegaram um cliente bom mesmo, a partir de como vocês falam, vocês não vendem mais para ele. Cuidado com as palavras. Seja elegante. Isso é o reino de Deus. E muitas das vezes, não, a gente não precisa disso. É lógico que você não precisa disso. Você é suficiente para viver com a cultura, com a educação e com o lugar que você morou a vida toda. E eu não estou falando mal disso, porque eu não vim de realeza. Eu estou falando de uma transformação de mente. Como você se veste, fala como você é. Como você comunica, fala como você é. Você não pode estar numa mesa de negócio achando que você está falando com o seu amigo que fumava maconha com você lá atrás, quando você ainda era desviado. Faz sentido? Eu falei para eles, falei: eita, poxa, não, vocês vão espantar os clientes bons. Glória a Deus, né? Os filhos correndo de um lado para o outro, a mãe enchendo a vasilha atrás da outra, e o azeite simplesmente não acaba. Profetiza por irmão que está perto de você: não acaba aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu sei que a situação não é fácil, mas o nosso Deus tem a última palavra. Deus está falando com alguém aqui? Eu sei, Ele me deu essa palavra. Eu sei que Ele queria alcançar as nossas vidas nessa manhã. Deus está procurando vasilhas vazias. Preste atenção nisso, igreja. Nenhuma vasilha precisou ser bonita. Nenhuma vasilha precisou ser nova. Nenhuma vasilha precisou ser perfeita. Ela só precisava estar vazia. Vazia de si mesmo. Vazia dos seus traumas. Vazia das suas crenças erradas. Vazia das vozes demoníacas que tentam te levar para um lugar diferente do que Deus tem para você. Deus, Ele continua enchendo corações humildes. Ele continua enchendo pessoas que reconhecem a sua dependência nele. O próprio Jesus disse, aprendemos isso no Ruios alguns dias atrás, no Sermão do Monte: bem-aventurados são os pobres de espírito. Aqueles que sabem, porque pobre de espírito não quer dizer material, mas é aquele que sabe que depende e precisa de Deus. Sou pobre e preciso e dependo, porque o meu espírito, o seu espírito de Deus não é nada.
Sabe o que o orgulho sempre diz? Eu consigo, só que a fé sempre diz, sem Deus eu não consigo. Repete comigo, Deus sempre tem a última palavra. Eu quero só te lembrar antes da gente orar de algo que é importante. Eu quero aproveitar para liberar algumas coisas. Nunca, jamais entregue a última palavra da sua história para as circunstâncias. Já teve momentos de eu pregar aqui e te encorajar, porque Deus estava mandando, mas eu estava sangrando, me arrastando. Só que eu percebi que é esse o ensinamento de Romanos 12, quando ele fala para que eu seja um sacrifício vivo. É uma condição para eu ser transformado na minha mente e eu olhar para as circunstâncias e falar, eu estou sangrando e me arrastando. Mas olha o que Deus fez na comunidade. Olha o que Deus fez na vida deles. Olha quantas pessoas foram tocadas. E isso não poderia ser feito pela situação que eu estou vivendo, mas por um Deus que continua fiel e poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso ou do que eu imagino. Deus ele não se move por conta das nossas circunstâncias. Lázaro estava morto e disseram, ele morreu, mas Jesus disse, sai para fora. Ah, José, os seus irmãos tentaram colocar um fim, acabou. Mas Deus disse, é só o começo daquilo que eu estou te empurrando, porque eu preparei o trono, a realeza para você, o governo para você, José. Você tem noção do que os demônios pensaram quando o nosso Jesus foi para aquela cruz? O inferno pensou que tinha vencido. Mas no terceiro dia, irmão, aleluia, porque vocês procuram na morte aquele que vive. No terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele venceu a morte. Ele nos conectou novamente com o Pai. E não só nos conectou, como nos deu acesso a tudo aquilo que essa relação, de uma maneira verdadeira e genuína, pode produzir em nós e através de nós. Então não entregue a última palavra da sua vida para as circunstâncias. Sabe por quê? Porque é Deus que tem sempre a última palavra. Eu quero orar por você.